Seja bem-vindo à locadora. Sejam bem-vindos e bem-vindas à locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional. Bem-vindos à nossa casa, entendeu? Assombrada. Meu nome é JP Martins, estou aqui para apresentar a vocês fazer um open house aqui deste filme maravilhoso que é House. E quem tá aqui para falar comigo hoje é o PJ Brandão. Oba! Tudo bem, meus amigos? É isso aí. Sei o que falar nesse filme, então não vou falar muito bem falar também no começo do programa, não. Perfeito, eu gosto assim, podcast, não tem que falar ninguém nada. É raiz. É conversa de bar. Exatamente. E quem também tá aqui hoje é Bruna Fernandes. Oi, Bruna. Olá, eu me estranhei que você falou que a gente vai falar sobre House, porque eu achei que a gente ia falar sobre Shark Boy Lava Girl. Foi esse o filme que eu assisti. Então, eu acho que se você viu Shark Boy Lava Girl, você pode dar todos os seus argumentos aí que vão caber para House também. Afinal, ambos os filmes foram escritos por uma criança. Perfeitamente. PJ, que podcast é esse aqui? Esse aqui é o Locadora do Nicolas, o spin-off do podcast Nicolas. Enquanto o Nicolas não lança filme ou lança filmes e a gente não tá com vontade de assistir, então fica protelando, a gente encaixa essas gravações assim desse podcast que vem em paralelo ao podcast Nicolas de filmes que não tem o Nicolas Cage. Maravilhoso. Já que não tem Nicolas Cage nesse filme, estamos falando dele aqui neste podcast. Se tivesse, não estaríamos falando, mas isso a gente conversa sobre depois. Nesse episódio é uma indicação minha, a gente faz aqui indicações intercaladas. Dessa vez é a minha, e eu indiquei o filme House, ou House, de 1977, dirigido por Nobuhiko Kobayashi, que ele ficou conhecido como um velhinho muito doido, mas nessa época ele era um jovem muito doido, que ele recebeu uma missão muito importante da Toho, que é a empresa que ele trabalhava, eu acho, que ele foi contratado, para fazer um filme blockbuster. Mas ele fez um filme cuja sinopse é PJ. 7 jovens moças vão passar um período de férias na casa da tia de uma delas e chegando lá descobre que a casa é mal assombrada. E é isso. E essa é uma das sinopses mais, como posso dizer, eufemistas que eu já ouvi na minha vida. É, exatamente. Mas sabe por quê? Sabe qual é a sinopse que eu queria dar, JP? Tu lembra do Tizil do Gereissati, Nas Garras da Patrulha? Na verdade, PJ, eu lembro do Tizil, eu lembro do Bebel do Gereissati, mas eu entendo seu confusão. É Bebel. Mas é o Bebel. Então qual é o outro? É o Tizil, que é o... É o Tizil ou o Bebel? Que fala... Não sei. Meu irmão doido, maluco. O maluco doido, meu irmão. É o Tizil. Eu tava nesse sentimento, cara. Nesse filme. Meu irmão doido, maluco, tô entendendo nada, doido. Porque o filme já pontuou aqui de cara, no começo desse podcast, aspas fortes, o filme mais doido que eu já vi na minha vida. Eu já vi um filme musical do David Lynch. Certo? Um grande filme, inclusive. Uma peça teatral musical. Uma peça teatral musical do David Lynch, em que o Nicolas Cage aparece por 10 segundos. Então, mesmo assim, falo com toda a convicção do mundo, House é o filme mais bizarro que eu já vi na minha vida. Bruno, esse foi o filme mais bizarro que você já viu na sua vida? Eu imagino que não. Não é o filme mais bizarro que eu já vi na minha vida, mas é um dos filmes mais interessantes que eu já vi, né? Assim, essa questão que a gente falou já até brincando anteriormente dele ter sido escrito por uma criança, né? Que é verdade. Ele é baseado nos sonhos da filha do diretor, no pesadelos da filha do diretor, na verdade. Faz muito sentido porque esse filme parece uma grande brincadeira, né? Verdade. A outra piada que eu fiz, né, comparando com Shark Boy Lava Girl, porque eu acho que é muito parecido, inclusive, com níveis de sucessos diferentes, mas esse filme tem uma coisa muito especial nele. E, assim, eu até... fiquei pensando sobre como ele é, assim... Dizem que esse já era ele não totalmente unhinged, né? Porque o unhinged do Kobayashi são os curtas experimentais que ele fez antes desse filme, né? Pra quem já viu alguns outros filmes dele, você vê que, tipo assim, ele tava tentando tudo que em algum momento ele ia tentar com mais sentido e mais propósito. Mas ali ele só tava tentando. E eu acho isso muito lindo, sabe? Perfeito. Eu escolhi esse filme porque... é um filme que eu vi em 2020. Inclusive, eu não lembrava, mas eu vi para um podcast. Foi para aquele podcastzinho que eu fiz tentei fazer durante 31 dias, em que eu assistia 31 filmes de terror, um por dia, e fazia um mini podcast de 5 minutos e fazia um desenho. Enfim, o House foi tipo o filme 20 e poucos. Acho que foi um dos últimos que eu assisti e um dos poucos que eu não desenhei nada porque eu não aguentava mais. Foi uma das experiências mais complicadas de me comprometer na minha vida. Mas foi ótimo. Mas, se não vier ao caso, o que eu queria dizer é que eu vi para esse podcast
E eu amei. Tem 5 anos. Eu tive a oportunidade de rever mostrando para pessoas mal ou menos um ano depois. E foi excelente, com todo mundo inacreditado. Como eu falo, todo mundo ficou puta que pariu da cabeça. Ficou puta que pariu da cabeça, acho que é o termo mais adequado. Transtornado. Como eu disse, puta que pariu da cabeça. Clima tenso entre os brothers. E eu revi agora, depois de 4 anos da última vez que eu vi. E ele é tão bom quanto eu lembrava. Nesse meio tempo, eu vi alguns filmes do Obayashi. Eu vi filmes... O House foi o primeiro, em 77. Primeiro longa. Nesse meio tempo, eu vi alguns filmes dele dos anos 80, que tem muitos dos elementos, como a Bruna falou, tem muitos elementos que estavam aqui no House e também estão nesses outros filmes dele. Tudo que tem no House tem nos outros filmes dele também, só que ele vai escolhendo nos outros filmes. Aqui no House ele usou tudo. Exatamente. A impressão que eu tenho, Jota, é que tudo que a gente entende como normal ou como padrão de cinema, esse cara quer quebrar a cada momento. Na maioria das vezes a gente entra num filme, a gente às vezes acha que o corte brusco, ou o problema de enquadramento, ou o problema de montagem, é um problema quando ele salta aos olhos. O normal de assistir um filme um filme bom é aquele que você não nota essas coisas, tipo, a narrativa é fluida, né? Há uma fluidez na narrativa. Aqui parece que é o contrário. Ele diz, como é que eu posso fazer isso da forma mais estranha, da forma mais desconfortável, da forma mais experimental possível? O que eu acho que faz todo sentido quando tu fala do teu podcast que tu fazia, porque era um podcast experimental com um filme experimental, né? Então esse filme aqui tem muito dessa questão experimental e meio que me pega muito porque eu nunca sei o que vem depois. E não é por causa do roteiro, não é por causa da história. Eu meio que sei o que é que vai acontecer, mas é na forma que ele surpreende quem tá assistindo. Eu nunca sei o que é que vem depois. Jota, tu enquanto assistia me mandou algumas mensagens, assim, tipo, que deu pra entender que tu tava meio com queixo no chão, talvez. Eu estava, JP, puta que pariu das ideias, cara. Acho que usando um termo aí já citado anteriormente. Descreva a experiência. Impressões gerais de House pro PJ Padrão. Cara, quando tu me falou dele, quando tu indicou ele na nossa última gravação, né? Eu fui procurar imagens, e esse filme meio que já participava do meu imaginário por GIFs ou por prints. Porque ele tem essa questão lúdica, ele tem essa questão do surreal, tem essa pegada um pouco do sonho, né? Como a Bruna já falou, veio de um sonho da filha, e o filme ele parece muito a lógica do pesadelo. De que você quer sair dele, mas é estranho, você tá preso nele, e as coisas às vezes não fazem muito sentido porque são feitas pra não fazer muito sentido. Então foi uma experiência tão agradável por ter sido uma coisa nova, quanto desagradável por ter sido uma coisa que atacava muito as coisas que eu acho normais no cinema. Isso não é problema, tá? Isso não é um problema porque eu gosto do incômodo no cinema também, porque ele faz eu repensar e talvez ver os filmes que eu sempre assisto, na verdade, como grandes mesmices, né? Esse de forma alguma é mesmice. A gente tem essa piada nossa, né, do Nicholas, que é quando a gente não tá gostando de um filme, tá surpreso pelo filme, a gente manda, rapaz, esse filme... Eu te mandei vários desses filmes, né? E é legal porque cada esse filme que eu te mandava era por um motivo diferente. É porque eu não tava gostando. E às vezes era porque eu tava gostando. Às vezes porque eu achava legal. Às vezes porque eu achava feio. Meu Deus, coisa horrorosa. No fim das contas, foi muito, muito, muito interessante ver um filme de terror com orçamento e os efeitos visuais da série Chaves. Foi muito legal. Bruna, impressões gerais. Tu já conhecia esse filme, Bruna? Eu conhecia, eu nunca tinha visto, como eu tinha te falado, né? Eu sabia que ele existia, sabia que era o primeiro filme do Obayashi. O Obayashi que é muito famoso, entre outras coisas, pelo Tokyo Kakeru Shoujo, né? E, assim, eu nunca tinha visto ele. Ele é um filme muito infame, né? Nos círculos, por causa toda essa questão onírica de ser tudo muito exagerado, usar muito, se eu não me engano, chamam de pixelation, né? Que é isso de combinar animação com frames de pessoas pra fazer esse movimento que mistura animação, tipo aquelas cenas que arrancam os pedaços das pessoas, sabe? Esse tipo de coisa, e era muito infame por essas coisas, mas eu nunca tinha visto, né? Nunca tinha parado pra ver esse filme. E foi uma experiência muito interessante, assim, eu inclusive falei isso pro JP quando eu terminei de ver o filme pela primeira vez, eu fiquei muito inquieta, porque eu vi tantas coisas, assim, que eu fiquei pensando, caramba, tô me sentindo o tweet do pessoa que nunca viu nenhum outro filme, vendo o segundo filme depois de Poderoso Chefinho e falando, isso tá parecendo Poderoso Chefinho. Esse filme me lembrava tantas coisas que eu conhecia, que eu achei bastante curioso, assim, talvez de quão influente ele possa ter sido, sabe? Muitas conjecturações sobre isso até. Algumas, acho que pode até ser maluquice da minha cabeça, mas eu achei muito interessante o quão familiar ele foi ao mesmo tempo que era uma coisa completamente nova, né? Fiquei maravilhado pelo filme, então eu fui ler bastante sobre o filme, que é um mal que eu tenho, e eu acabei perpassando por algumas entrevistas do Obayashi falando do filme, né? E uma das coisas que ele falou que eu achei curiosa, que casou muito com a impressão do PJ, foi que ele disse que ele sentia, no momento que ele foi fazer aquele filme, que ele recebeu esse contrato meio maluco de
Eu não sei se o JP chegou a mencionar, que era basicamente a Torre falando: a gente quer fazer um tubarão, vem fazer um tubarão pra gente. Aí ele foi lá com uma carta quase branca, num estúdio grande, ele ia gravar em 35mm pela primeira vez na carreira dele, né, que ele tinha feito tudo em 8 ou 16mm, era comerciais de TV e filmes experimentais, e ele resolve fazer isso, né, gravar um pesadelo da filha, com atrizes amadoras, sem fazer um storyboard, vai pra lá, e é isso, sabe? E ele fala que por que ele fez isso? Foi porque ele sentia que o cinema japonês estava sendo muito influenciado pelo cinema americano, e o cinema americano, naquele momento, estava muito preocupado com o realismo, muito preocupado com tornar o fantástico convincente, tornar o ilusório palpável. E ele queria fazer o contrário. Ele queria brincar com a mágica do cinema. E ele compara que o primeiro contato dele com o projetor foi quando ele era criança. E ele achou que era um brinquedo. E aí ele pegou um projetor e começou a rodar a manivela como se fosse um brinquedo. E aí pra ele disse que o cinema era algo como um encantamento infantil. Esse aspecto de faz de conta era muito importante pra ele nesse filme, né? E a gente vê muito isso claramente em todas as decisões tomadas nesse filme. Porque tem um roteiro muito simples, né, por trás de tudo. Tanto que, aí outra coisa que eu também cheguei a falar com o JP, foi que eu acabei, nessas minhas procuras, indo ler as adaptações em mangá desse filme, que são duas. Uma é um mangá curtíssimo, que é basicamente um resumo do filme de 20 páginas, que foi lançado pra promover o filme, porque, de novo, eles acreditavam muito nesse filme enquanto um potencial sucesso. E até que lançaram um mangá publicitário pra ele, que é muito simples, é só um resumo da história, e aí quando você lê só esse resumo da história, você vê que tem um roteiro muito simples escondido atrás de tudo isso. Tem uma coisa muito convencional por trás de tudo isso, tem uma estrutura muito condizente com o gênero por trás de tudo isso, e o que traz toda essa quebra são as escolhas estéticas e técnicas que o filme faz, né? Sim, eu acho que esse filme é um daqueles que funcionaria sem roteiro. Funcionaria com qualquer roteiro, digamos, porque ele é um dos roteiros mais simples que tem. Tipo, literalmente, menina tá com raiva do pai, então ela não vai mais viajar com ele, ela vai viajar pra casa da tia. E leva as amigas com ela, e lá a casa da tia é uma casa assombrada. Ponto. E é legal a profundidade de um pires que cada personagem tem, né? Porque, tipo, quem toca piano é a Melody. Quem luta Kung Fu se chama literalmente Kung Fu. Quem é a mais carinhosa é a Sweet, a que é doce. Então até as personagens, né, elas têm nomes que são literais. Parece que elas nem têm nome, parece que elas têm descrição. Tipo, a gordinha comilona é a Mac, com uma diminuição do nome stomach, né? Que é estômago em inglês. Então, tipo, o nome delas mesmo já é bem característico de cada uma delas, exatamente pra não ter pra que discutir, né? Tipo, cada uma delas tem um nome que são elas. Tomando por base essa lógica do onírico, que a Bruna falou, e do sonho da criança também, que é a filha do diretor, parece uma coisa meio do arquetípico, né? Os personagens são arquétipos, cada um não tem profundidade, eles são representativos de uma certa característica na vivência dos seres humanos. Então o filme ele explora bastante isso, assim, não tem nada pra além disso. Até os homens feios são os príncipes encantados, né? Os cavaleiros em cavalo branco, né? Como príncipes e tal. Então, tipo, é tudo muito raso, porque é feito pra ser raso mesmo, porque a pegada do filme é explorar essa coisa do sonho e desses arquétipos brigando, morrendo, se matando e, enfim. Tu tinha dito que essa história funcionaria sem roteiro, então se fosse um quadrinho seria uma boa HQ sem roteiro, Jota? Não entrarei nesta seara. Hashtag AD. Tu falou, PJ, do arquetípico e tal. Esse filme, ele é categorizado como terror, né? Mas pra mim eu acho que eu categorizaria ele mais como uma fantasia, né? Porque faz sentido. Ele não é tradicional, ele não é um setting tradicional, ele... Por todas essas coisas que tu falou e que a Bruna falou, a coisa do infantil pra mim é muito forte. Ele me lembra muito um conto de fadas. Só que um conto de fadas não com princesas e príncipes, apesar de ter cena com princesa e príncipe. Ele é uma história bizarra, um conto de fadas bizarro. Eu acho, Jota, que tem uma característica desse filme que os três aqui eles são otakus fedidos, né? Assim, a gente gosta eu não sou, não. Sei de onde você tirou isso. Tu não, né, Bruna? Perdão, Bruna, desculpa. Não, acho que eu imaginei que fosse, perdão. Mas tem uma característica entre a gente, né? Fica aqui, em off. Tem a questão do público japonês mesmo, do mercado de narrativas japoneses, né? Que a gente pode pensar nos filmes, nos animes, nos mangás. Tem mangás e animes pra público infantil masculino e feminino muito jovem. Aí tem o adolescente, o shoujo, o shonen. Depois você tem uma fase mais madura, etc. Isso acaba criando, de certa maneira, duas coisas. Primeiro,
um direcionamento, os clichês, os estereótipos de sempre, e segundo, a tentativa talvez de explorar de formas diferentes essas diferentes faixas etárias de diferentes gêneros. Por isso eu acho que tem tantas obras interessantes no Japão que tratam de um público muito específico que eu acho que eu não vejo tão bem representado, tão bem analisado nas suas várias vertentes, que é a juventude feminina, a puberdade feminina. A gente tem muitos animes disso, vários animes disso, né? A gente tem muitos filmes disso, e esse filme também trata disso. Da juventude da menina que tem raiva do pai, porque é com uma madrasta pra ela, que foge dali com as amigas pra tentar fugir daquela realidade do pai. Então, assim, por mais que seja um filme fantasioso, eu acho muito interessante essa particularidade do filme, que é tratar da adolescência, né? A adolescência, particularmente das meninas. Jota, tu leu a nossa conversa, eu estava lá tal qual um gato branco e peludo, JP, olhando tudo. Bruna tava falando pra mim como ela achou que esse filme tem muita característica do quadrinho shoujo, que tu citou aí no meio. Não, principalmente o começo, né? O começo do filme, esteticamente, ele puxa muito, né? As cores irreais, a forma como ele trabalha as transições também, o uso dessa aura de luz em volta das coisas, que é muito característico, sabe? E até o tom, né, do começo do filme, né? Aquele tom mais pueril, quase que antes de introduzir a doideira, né? Antes de introduzir a doideira, remete muito a essas histórias, né? E eu acho muito interessante isso, como ele trabalha isso. E uma das coisas que eu achei mais interessantes desse filme, falando de uma perspectiva amplamente japonesa, né, do negócio, é a questão do papel da, entre aspas, mensagem anti-guerra que tem ali, sabe? Que eu acho que é o aspecto mais sólido de talvez alguma mensagem que tenha desse filme seja isso, pelo menos o que eu interpretei, porque aquela sequência em que a menina está recontando a vida da tia para as amigas, a gente vê um filme dentro do filme, né? Que é uma outra coisa que o Obayashi fez em outros momentos da carreira dele. A gente vê esse filme dentro do filme, mas que é narrado de uma maneira quase que desprezando o que de fato aconteceu, um olhar muito ingênuo sobre um momento muito... Ele é narrado por adolescentes que estão assistindo um filme. Exatamente. Ele é narrado por adolescentes que estão assistindo o filme e adolescentes que viveram a vida inteira na paz e essas adolescentes não sabem o que é a guerra. Eles não têm a noção do que é aquele sentimento, do que é a perca da guerra, do que é a dor da guerra. E aí tem esse contraste entre o que a gente está vendo e o que a gente está ouvindo e o que a gente sabe o que aquilo de fato foi. E aí tem essa coisa de, até quando se amarra isso com as explicações da tia sobre por que ela virou esse fantasma, monstro, whatever, quando você amarra uma coisa com a outra, você vê que há um ressentimento com as novas gerações, nessa falta de um olhar crítico, de um olhar de afeto sobre as tragédias do passado. Faz muito sentido você entender isso dessa forma, porque, não sei se vocês chegaram a ver sobre isso também, o Obayashi, ele era um sobrevivente de Hiroshima, né? Ele é de Hiroshima, natural de Hiroshima, e ele viu tudo ser explodido, né? Ele viu pessoas que ele conhecia, lugares que ele conhecia acabarem, simplesmente, num piscar de olhos. Então eu acho que esse momento da guerra mudou muito, esse terror da guerra moldou muito do olhar dele para o mundo, né? E é uma coisa que eu vejo poucos comentários sobre quando eu tava lendo críticas, vendo vídeos sobre o filme. Eu vejo muito pouca gente falando sobre isso. É sempre uma questão muito sobre essa questão de ser um sonho, ou essa questão as questões técnicas, né, que são muito importantes, as questões de vanguarda do filme, as questões de influência técnica em outros cineastas, mas eu vi muito pouca gente comentando sobre essa questão que me parece tão pessoal pra ele também, e que talvez a coisa mais, entre aspas, lógica que esse filme tenta fazer como um todo, né? Acho que é porque a maioria das pessoas que viram o filme também não viram a bomba atômica e tal. Do mesmo jeito que as meninas do filme. No final das contas, é tudo uma grande metáfora da realidade, né? É tudo uma grande cena da Kung Fu falando, isso é muito ridículo, deve ser uma ilusão. Mas eu acho também que tem a questão, Bruna, que a forma, ela é tão mirabolante, né? Que eu acho que ela rouba toda a atenção da trama. Né, a trama, ela fica em segundo plano. Eu pensei nessa coisa da juventude feminina, tu falou dessa coisa da guerra e faz, tipo, todo sentido. Todo olhar da tia pra sobrinha é um olhar de muito rancor. É uma fantasma recalcada que queria ter tido a oportunidade de viver um amor em um mundo tranquilo como aquela sobrinha dela bobinha e aquelas amiguinhas dela tá vivendo.
né, e joga essa culpa na geração seguinte, ao ponto de querer roubar a juventude dessa geração seguinte pra si. Em determinado momento ela fala, né, que a carne que o fantasma come é de mulheres solteiras, porque ela tem raiva disso, ela tem raiva de mulher solteira porque ela queria ter se casado com o grande amor da vida dela no outro tempo. Muito do terror japonês que eu entendo como terror japonês, se eu pudesse dizer que esse universo do terror japonês teve um Big Bang, eu acho que a gente acabou de assistir ele, sabe? Esse filme, ele puxa de muito canto, e aí eu volto à forma, o filme, tipo, tem justaposição de imagem. O cara leu muito mangá, esse cara. Tem momentos do filme que a tela bidimensional parece uma colagem de imagens lado a lado. Aquela cena específica dela, da protagonista, que eu não vou lembrar agora o nome dela, que joga o pano pra cima e aí corta pra um outro quadro dentro do mesmo enquadramento com o pano caindo, aqui dá uma página de mangá, cara. Sim, nossa, eu pensei a mesma coisa. É muito mangá aquela cena. E a leitura é a mesma, é da direita pra esquerda, entendeu? De cima pra baixo. É uma página de mangá. E ele faz isso várias vezes, né? Tipo, ele coloca um enquadramento dentro do enquadramento. As meninas estão brincando, aí a personagem tá lá atrás, aí ele coloca, tipo, um enquadramento redondinho na cara dela lá atrás pra focar nela. Eu tenho certeza que eles sabem as cenas dos filmes decorados, eles sabem as falas dos personagens decorados. Porque, tipo, você vai ler esses caras, esses mangás, mancha esse filme todinho, tá ligado? Tipo, se não é a mesma coisa, a referência é muito clara. É um terror que ultrapassa a lógica, entra no onírico e traz o onírico, o pior do onírico, que é o pesadelo, pra dentro da materialidade das histórias. Você vê, não faz o menor sentido, mas mesmo assim você tá com nojo, mesmo assim você tá com medo, até você ri, né? Esse filme é interessante porque ele tem essa característica também, que é tão tosco às vezes que parece comédia, e ele brinca com isso o tempo inteiro, ele não sabe pra onde ele vai porque ele não quer ir pra lugar nenhum, ele só quer fazer aquelas imagens chocantes, estranhas, pra ficar grudado na sua cabeça, porque eu tenho certeza que você termina de assistir, existe ali 3, 4, 5, 10 frames que você vai lembrar pro resto da vida. Eu tenho a impressão de que em muitos momentos ele quer te fazer rir também. Não é sem querer. Ele quer muito te fazer rir, sabe? Hoje isso é um negócio que já virou muito lugar comum, né? Esse humor da quebra da quarta parede, esse humor de olhar pra si mesmo e julgar a si mesmo enquanto obra, enquanto ficção, e de olhar pras barreiras da ficção se tornou um lugar muito comum, mas eu acho que nessa época isso era algo muito único também, principalmente pra um filme que, apesar de a gente ter essa visão dele como um filme cult, ele não era um filme cult, né? Ele era um filme do ator querendo fazer o tubarão japonês, que teve bastante dinheiro e que foi lançado em várias salas de cinema, sabe? Ele não era um filme art house, ele era um negócio pra bombar mesmo. E ele tinha essa coisa desse humor referencial a si mesmo. Ele, em vários momentos, a tia olha pra gente, em vários momentos, as personagens interagem com o que tá acontecendo, elas julgam o que tá acontecendo, elas julgam as decisões do roteiro, sabe? Isso tudo é muito interessante. E o fato de, assim, acho que a gente já comentou isso lá atrás também, de que são, se eu não me engano, só 2 atrizes tinham experiência de atrizes antes, né? Todos os outros personagens são pessoas, né, sua primeira experiência, pessoas amadoras. A gente vê também que o filme se vale muito dessas pessoas estarem atuando mal. Outra coisa que eu ouvi numa das entrevistas que eu vi dele foi ele falando que, pra ele, cinema é uma luta constante contra as circunstâncias, que é transformar o azar em sorte. Que o filme, ele é feito no set. Que o filme, ele nasce de verdade no set de filmagens. E como ele estava tendo dificuldade de coordenar as atrizes, ele transformou isso numa característica do filme. Ele transformou isso num diálogo com a própria narrativa. E aí, em um dado momento, o filme não ia ter tantas músicas quanto teve, mas ele começou a colocar músicas para tocar no set e isso melhorou o clima. As atrizes começaram a conseguir se expressar melhor, então ele resolveu fazer um filme que a música é muito importante pro filme, e ele decidiu isso enquanto ele já tava gravando, sabe? É uma coisa muito interessante, todo esse processo meio caótico, que gera uma coisa muito caótica, mas que você vê muito propósito e muito coração também, né? E eu queria voltar um pouco ao que tu falou, que esse filme não era cult, esse filme era blockbuster. Na verdade que ele é cult hoje no Ocidente porque é um filme estranho, é um filme, nossa, o Japão é muito esquisito. Uau, olha isso que eles estavam fazendo. E ele realmente é um filme diferentaço pra caralho. Ele não é diferente só pra gente, acho que ele é diferente até pro padrão japonês mesmo, principalmente pra época que filmes japoneses antigamente era muito certinho. Pelo menos eu tenho essa impressão de alguns que eu vi. Sim, isso é uma coisa que ele mesmo falou, né? Que eu tinha citado anteriormente. Ele falou que ele sentia que tava tudo muito real, muito correto, muito dentro das normas. E ele queria fazer algo diferente de propósito. E também, sobre a coisa dele ser engraçado, tu fala que ele é engraçado sem querer, pode ser. Mas muitas vezes, a maioria das vezes ele tá querendo, inclusive. Eu tenho uma coisa pra perguntar pros meus colegas de gravação aqui. Bruna, JP,
O filme, ele tem muitos momentos que eu vou chamar de aranha-versicos, que é o quê? Você para e você pode dar um print e botar como papel de parede do seu computador, assim. E tem muitos momentos estéticos que são muito marcantes por serem estéticos. Tem algum, assim, narrativo estético que vocês lembram? Que disse, porra, isso aqui é muito, muito legal, é muito interessante, é muito marcante, porque tem um que ficou muito na minha cabeça. Tem dois, na verdade. O primeiro é narrativo, e aí junto com a imagem, que é aquele momento bobo em que uma personagem tá olhando pra outra, uma menina tá olhando pra outra, e ela fecha um olho, aí fica só com o olho, aí a câmera mostra a visão dela. Aí ela fecha o outro olho e abre o outro, aí a câmera muda um pouquinho do ângulo, que é uma coisa que a gente faz, tipo, o tempo todo. A nossa visão, ela é uma junção dos dois olhos, né? E aí, quando você fecha um olho, você vê uma coisa por uma perspectiva, e quando você abre o outro e fecha o outro, você muda muito levemente o ponto de vista. E ele faz isso no filme. Isso eu achei muito legal. Mas o que mais me marcou, sem dúvida alguma, foram os dedos sozinho tocando piano. Mas que imagem forte. Você vê a personagem, ela morreu, o piano continua tocando, quando a outra personagem tá viva, olha, só tem os dedinhos dela tocando piano, assim. Cara, é muito incrível. É muito incrível, muito incrível. Se você não tá visualizando isso, imagina como seria essa cena no Chapolin, é exatamente assim. Os dedinhos lá, só a pontinha dos dedos tocando as teclas, sabe? Sem ninguém tocando, só os dedinhos. Macho, gênio, pô, gênio. Isso é gênio. O cara pensar nisso, ele é doido e é gênio, entendeu? Tem que estar preso ou tem que estar fazendo filme mesmo. Eu usei durante alguns anos, na minha capa do final do Twitter, era uma cena desse filme. Era a cabeça da Kung Fu flutuando num cenário de cabeças azuis desenhadas. Essa me marcou na época. Kung Fu, melhor personagem do mundo. É um dos maiores personagens da história do cinema, né? Kung Fu. Kung Fu é uma das maiores personagens de ficção, eu acredito disso de verdade. O rolê dela é que violência sempre é a resposta. Violência é uma pergunta e a resposta é sim. Violência é a pergunta e a resposta é sim. Porrada no braço com um fantasma, tá ligado? Vai se fuder. Gosto muito que tem um momento no começo do filme e que é um momento tão importante que todas as duas adaptações que eu li desse filme transporam ele um pra um, que é quando elas estão conversando sobre a paixão que uma delas tem, acho que era Switch, que tem pelo... Ou era Fantasy? A Fantasy. Que ela tem pelo professor, aí alguma delas fala pra Kung Fu, ninguém é mais macho que você, Kung Fu. Forte, aspas fortes. Esse é o momento que me marcou muito desse filme. Inclusive, falando da paixão da Fanta pelo professor, o professor, ela foi falando dele, você pensa que vai ser um cara gato e é só o regular do bar da esquina, né? Eu não procurei quem era esse cara, mas eu gosto de acreditar que ele era tipo o vizinho do Obayashi, sabe? Ele foi achado assim. Amigo de hectarismo do Obayashi. Que ele anda de cavalo. Amigo de montar de cavalo do Obayashi. O que eu queria falar, na verdade, é que outra cena dessa que me marcou, são duas, que é a que vocês já falaram do filme de guerra, que tem no meio do filme, que é um filme mudo. Não é um filme, né? Ele é uma menina contando a história pra outras, e a história é vista como um filme que elas, teoricamente, estão assistindo, que é a história da tia, e ele fala a história toda do romance, da mãe dela, enfim... O noivo dela morreu, e é todo contado como um filme mudo, tem aquele quadro preto com o diálogo branco, tem tudo isso, e eu acho maravilhoso. No final, e quando a história acaba, o filme queima, e a outra que tem é quando a Fanta tá imaginando o professor dela chegando num cavalo branco, ele corta pra cena dele vestido de príncipe, resgatando ela num cavalo, e aparece um The End, assim, bem Disney, assim, na tela, e fica cortando entre isso e a realidade. Fica flicando, né, o The End. Fica piscando as duas imagens. Que coisa maravilhosa, cara. Isso é muito diferente pra época. É o que o povo chama de edição TikTok hoje em dia. Eu acho legal que todos esses momentos que a gente mencionou agora, eles são tão marcantes que, tipo, esse filme, ele foi relançado e lançado em diversas dessas coleções de... Coleção no não sei o que do cinema, sabe? Aí sempre fazem um trailer nesses relançamentos, e aí tem vários no YouTube, né? E todos os trailers têm todas essas cenas. A cena da cabeça da Kung Fu do fundo azul, a cena da perna saindo, a cena da cabeça gigante, a cena do rosto sendo descamando pra um vermelho, sabe? O pessoal vê esse filme e não consegue parar de pensar na cena, sabe? Vamos encaminhando então pro final aqui da nossa discussão. Eu vou começar aqui dando uma notinha. As notas aqui no podcast Locadora do Nicolas são de 0 a 9. Para ter 10, necessitaria Nicolas Cage. A presença de Nicolas Cage não significa que o filme será nota 10. Mas sem ele, com certeza não vai ser, entendeu? É o crux da questão. Ainda bem que você explicou, a gente não sabia disso. Eu não sei, o pessoal não presta atenção, mas eu tô aqui pra explicar direitinho. Pra mim, este filme de 0 a 9 é 8,5. Tem uma coisa nele que me incomoda,
que é que o Obayashi aparentemente era um tarado, porque ele botava minhas minas peladas sem necessidade nenhuma. Tem uma cena que eu acho que é justificada, mas o resto é tipo assim, só Não, eu né, acho cara? a Não, né, adolescente cara? pelada bonita. Tá não, né? Pô, meu brother, vamos maneirar aí, né? Vamos maneirar um pouco. Gera um desconfortozinho, né, na gente, quando a gente tá vendo, vem isso do nada. Até porque, assim, eu não sei a idade das atrizes, mas elas são tratadas na história como... Eram novas, eram adolescentes. Eram 18 no, tipo assim... Sim, elas eram tratadas no filme como adolescentes, sabe? É bem desconfortável. E elas ficam, assim, tem esse aspecto de que faz sentido as roupas que elas estão usando, mas também, né? Você pensa que é uma decisão consciente, né? E tem também a questão de que eu acho que isso meio que perpassa muitas obras de mangás também, né? De animes de lá também, assim, questões culturais que, enfim, me incomodam também, bastante. Eu não sei nem se ele era um cara tarado, enfim, mas eu acho que... Ou então ele só, tipo, achava, era legal, uma menina nua, assim, é bonito. Achava que isso ia ser comercialmente legal ou qualquer coisa do tipo, alguém pediu pra ele fazer. A gente não sabe. Independente dos meios, os fins são problemáticos. Não voa hoje, não voa. Eu dei 8,5 pro filme e tinha isso pra falar, beleza. E, PJ, sua notinha. Cara, eu vou dar um 7,5zão, ó. Achei o filme bem divertido, interessante. Sabendo que ele é um clássico, e assistindo como um clássico, a partir de hoje uma missão muito clara da minha vida esse filme tá fazendo referência a House? É possível. Talvez aí eu vá acabar vendo House em outros filmes que vieram depois de 1977. Então, pra mim, clássico, interessantíssimo, recomendável, 7,5 de 9. Bruno Fernandes. Olha, a gente vai ficar em escadinha, né? Que eu vou dar nota 8. Oi? De 9. Que eu gostei muito desse filme. Cada vez mais, o que mais me agrada em filmes são decisões estéticas interessantes. Cada vez mais eu acho que eu dou importância a um filme ser esteticamente interessante para além de qualquer outra coisa, sabe? E esse filme é basicamente isso com esteroide, sabe? É um filme que ele não tem medo de fazer nada. Ele pensou, que ideias eu tenho? Todas. E fez tudo ao mesmo tempo, sabe? E eu acho isso muito congratulável. Eu acho que isso é uma coisa de muito mérito de ter essa coragem de fazer isso. E eu acho que a execução, no final das contas, apesar de ter essa fama de filme estranhão, filme doidinho, ela é muito coesa na sua própria forma, sabe? Ela tem muitas mensagens e interpretações possíveis ali dentro que são muito interessantes. E a gente discutiu algumas delas aqui, tem muitas outras que muitas pessoas discutiram ao longo dos anos. Uma das coisas mais interessantes que eu pensei vendo esse filme foi... Tá pensando, esse filme é de 1977, né? Mas em 1977 o pessoal já não tava mais filmando no Academy Ratio, né? Ele é quadrado, né? O filme é quadrado. E aí eu fui ver, ele nem sequer foi filmado no Academy Ratio. Ele foi filmado em 1.3:1, que é o quase 4:3. Ele foi filmado no formato de TV. Então, assim, eu acho que todas as decisões que ele toma por algum motivo. Ter esse enquadramento de TV dialoga talvez com o começo do filme, que tem uma textura de comercial. E você começa a pensar em muitas coisas e como tudo parece ter um motivo muito claro para ter sido decidido, ao mesmo tempo que eles decidiram fazer muitas coisas diferentes e que, de um olhar, se você refletir um pouco menos, talvez pareça tudo muito aleatório. E eu acho que tem um mérito muito grande num filme assim. Então, é isso. Muito bem. Com essas notas, a média do filme House ficou 8. Eu acho justíssima. Também acho. É um filme, pode ver aí, você não vai ficar confuso, você só vai achar muito doido. Um doido do bem, né? Falando em doideira, uma coisa que podia ser muito doida era o Nicolas Cage estar nesse filme, né? No nosso momento, onde será que o Nicolas Cage cabe nesse filme que não tem o Nicolas Cage, mas no caso terá Nicolas Cage em nossas cabeças? É o nome oficial do momento. A gente vai dizer onde Nicolas Cage cabe nesse filme que não tem o Nicolas Cage, mas no caso terá Nicolas Cage na nossa cabeça. Bruna, o que você vai dizer? Ele tinha que ser a tia. Ok, me pegou. Imagine Nicolas Cage dançando com o Olavo de Carvalho. Pô, não tem jeito. Ia ser perfeito. Perfeito. Ai, caraca, eu esqueci que o Olavo tava nesse filme, cara. Grande personagem do filme, né? Grande personagem. Dançando como não dança há muitos anos, né? PJ, quem você acha que o Nicolas Cage poderia interpretar nesse filme? Jota, tava vendo aqui agora, estava olhando aqui pro IMDb de Nicolas Cage, certo? E percebi que a primeira gravação que tem Nicolas Cage é Best of Times, lembra que a gente assistiu? O piloto pra TV? Lembro de 1981, Lembro certo? Bastante. Então, 4 anos depois de House, não sei que, acho que o Nicolas Cage estava ali na adolescência, em algum momento ali no meio, Nicolas Cage poderia ser um daqueles americanos que tava na estação de ônibus.
Porque nessa época aqui, tipo, no Pikachu's Estudantis, por exemplo, ele só fazia aparições, né? Então ele poderia estar aqui também no House como um figurante qualquer, naquela cena do ônibus, em que as meninas estão entrando no trem, em que as meninas estão entrando no trem, e os americanos estão lá, bye, bye, goodbye. Aquela coisa bem americana, né? Lá. Acho que só pra isso mesmo. Porque naquela época ele não era Nicolas Cage, ele era Nicolas Coppola. Ele tava aprendendo a atuar. Ali poderia ser um bom estágio. Verdade. Ele ainda era ator, ele não era Thespian. Perfeitamente. Eu vou por outra lógica, eu vou onde eu encaixaria o Nicolas Cage de hoje, nesse filme de 77, que eu colocaria ele como o vendedor de melancia. Bom personagem. Que é um dos poucos personagens masculinos que tem no filme, né? Tipo, o personagem mesmo masculino do filme tem 2, né? Que é o professor e esse cara. Eu colocaria ele como o vendedor de melancia que transforma o outro em banana, tal hora. Grande momento. Eu acho que a escolha dele ser o professor seria muito fácil. Eu quis me desafiar aqui um pouco. Quando o PJ começou a falar da idade do Nicolas, eu tava achando que ele ia falar pro Nicolas ser a Kung Fu. Eu acho que ele aprendeu ali, viu? Acho que ele aprendeu ali com a Kung Fu, aqueles chutes dele. Eu acho que banana é uma fruta pouco representável, né, cara? No cinema a gente tem poucas expressões bananísticas aí no cinema. Acho que banana é uma fruta que deveria ser mais filmada, certo? Fica aí a minha... Os Minions estão nessa campanha. É, só eles que resgataram, né? Eles que resgataram o glamour bananal. Tem os bananas de pijamas, né? Descendo as escadas. Infelizmente não tem filme, eu acho. No Japão, existe um grande herói banana. Sabiam disso? Kamen Rider qual? O Kamen Riders Baron, o secundário de 2013 da série Kamen Rider Gaim. Ele é uma banana. Bruno, eu sabia que em algum momento tu ia encaixar o Kamen Rider aqui. Ah, tem que ter, né? Tu lembra nessa mesma gravação que a Bruna disse que ela não era otaku, bicho? Só pra constar, só pra levantar aqui essa questão. Não, mas eu vou deixar quieto aí, pra quem ouviu. Gente, vamos indicar filmes baseados aqui na nossa experiência de ter visto House. A gente sempre bota aqui umas indicações no final que pode ter a ver, pode não ter a ver, pode ser alguma coisa que passou pela nossa cabeça, pode ser só alguma coisa que a gente quer indicar, porque foda-se. PJ, eu não sei se eu já indiquei esse filme recentemente, Jota, mas vou indicar de novo se eu tiver indicado antes, tô nem aí. Que é um dos meus filmes de terror favorito, cara, que é O Segredo da Cabana, que faz parte aí do grande plot de filme de terror, que é Casa Amaldiçoada, né? Casa Assombrada. Então, assim, Casa Assombrada, eu acho O Segredo da Cabana um filme interessante. Tem ali referências a esses terrores, tipo House, então recomendo muito O Segredo da Cabana. E, já que indiquei o filme, agora eu vou indicar uma animação que se liga com essa questão que eu falei anteriormente, do como o Japão explora narrativas interessantes e, às vezes, surpreendentes sobre esse aspecto da vida humana, que é a adolescência, principalmente feminina, que é um dos meus animes favoritos e se chama Madoka Mágica, certo? Eu recomendo muito assistir Madoka Mágica, é um dos meus animes favoritos e trata também a adolescência feminina, é um ponto central da trama que é fantástica. Anime, série animada e O Segredo da Cabana, filme com o Thor, inclusive. Perfeito. Bruna F, sendo que o F é o Flamengo, fala as suas indicações. Perfeito. A minha indicação são 2 filmes que têm o mesmo nome, por consequência, são baseados no mesmo livro. Sei qual é. Eu indico a mesma coisa que você. Perfeito. Eu quero indicar Tokyo Kakeru Shoujo, do Obayashi, que é de 1983, que é uma adaptação live action de um livro muito famoso na época, e que foi produzido, não sei se produzido ou só distribuído pela Toei, foi um grande sucesso na época. Era um filme extremamente comercial, no sentido de que era um filme de idol, né? Pra quem acompanha o mercado de audiovisual japonês sabe que é quando um filme é meio encomendado para um ator específico, tipo um filme do Sandy Jun, tipo um Aquaria do Japão, sabe? Só que é um filme maravilhoso e fez muito sucesso na época, provavelmente o filme mais conhecido dele. Também é um filme de coming of age, como gostam de chamar, de uma menina adolescente que ela ganha poderes de viagem no tempo. E aí ela começa a viver repetidamente o mesmo dia. Aí, o outro filme que eu quero indicar é uma outra adaptação. Essa é um pouco menos relacionada. É porque ele é meio que uma sequência do livro, mas... Uma continuação escondida, né? Uma continuação escondida, com o setting é diferente. É um filme diferente, mas é interessante, inclusive, ver os 2 juntos. Que é o Tokyo Kakeru Shoujo, do Mamoru Hosoda, que é famoso por ter feito o episódio esquisito de Digimon, né? Entre outras coisas. Aí, um grande Ouroboros, né? Que liga também Mamoru Hosoda a House. Uma das primeiras mensagens que eu mandei pro JP depois de ver o filme foi: caramba, essa música dessa cena aqui parece muito na Mida no Yukue de Digimon Adventure. Será que é uma homenagem? Aí ele falou: você tá maluca, amiga?
Foi isso. Às vezes seu amigo está maluco, né? Então, tipo, tem que mandar isso pra ele. Pra quem não entendeu o nome, porque a Bruna falou sem japonês, o anime, pelo menos, o segundo filme, em português chama Garoto que Conquistou o Tempo. Isso, eu não sei se tem nome em português, mas é The Girl Who Leapt Through Time. O segundo tem. O primeiro não sei se tem, provavelmente não. É recente, né? Esse último. É muito bom. É muito bom. Bom pra caramba. Como ela falou, o original é da live action dos anos 80 e é como se fosse uma prequel desse. E é bem bom também, é bem diferente, é outro clima totalmente. E eu ia indicar ele também. Mas como a Bruna indicou, eu vou indicar outros. Eu vou indicar primeiramente também outro filme do Obayashi. Eu vou indicar. O nome do filme japonês é Sabishimbo, em inglês é Miss Lonely ou Lonely Heart. Não sei se tem no título brasileiro, provavelmente não tem. Que também é um desse filme de idol, bem filme encomendadozinho pra ter aquela menina virar famosa. E é uma menina que eu já vi em filme 30 anos depois, então eu acho que ela ficou famosa de algum jeito. Ele fala sobre um rapaz que ele conhece uma menina muito esquisita. Essa menina é meio que não é dali, é uma menina que é outro mundo o rolê dela. É muito doido. Sabishibo, Miss Lonely. E o outro filme é um filme que eu vou indicar simplesmente pela doideira pura, que é um filme que eu conheci através de vídeos na internet, talvez em 2003, 2004? Não, o filme é de 2005, eu acho. Enfim, mais ou menos nessa época eu conheci esse filme através de vídeos na internet, que eram vídeos que circulavam, tipo assim, filme bizarro japonês. Eram bonecos, assim, completamente cor de pele, era tipo uma cabeça de um ser humano e tinha um corpinho bem pequenininho, e aí ele saía de uma árvore feita de órgãos, de pele, e tinha um tubo de pele saindo da bunda de alguém, entre outra coisa. O nome desse filme é Funky Forest. E é um filme também muito doido. Ele é menos doido do que parece, superficialmente, mas ele é bem esquisitaço, assim. É um filme esquisito pra caralho, na verdade. Mas ele é bom. Ele tem uma história bonitinha, inclusive, de alguma maneira. Então, pra quem gosta de uma doideirazinha, Funky Forest. É funk ou fuck? Funky. Funky. Eu ouvi funk. Eu ouvi funk também. Não tem sexo na história. Não tem sexo. Não é de putaria. É um filme teoricamente bonitinho, realmente. Ok. Então, com essas indicações, acabou-se o episódio de House. Acabou-se o episódio. Aê, mentira, não acabou não. Porque a gente tem os jabazinho. PJ, onde você pode ser encontrado? Posso ser encontrado no @HQ Sem Roteiro, em todas as redes sociais, principalmente no TikTok. Chega lá, @HQ Sem Roteiro. E aqui você também pode me encontrar porque eu faço parte, de forma muito orgulhosa, desse podcast chamado Podcast Nicolas, onde você pode encontrar nossas postagens e novidades no @Podcast Nicolas, tudo junto em todos os lugares. Mas as pessoas também podem dar uma graninha pra gente, né, Jota? Pode sim, é só acessar lá no apoia.se/Podcast Nicolas para ajudar esse podcast a se manter. E você pode encontrar na rua... Mentira. Você pode encontrar Genjuba Paulo nas redes sociais e JP_Martins no Letterboxd, que talvez seja a rede social que eu mais uso hoje em dia, porque eu enjoei das outras. Então, me procure lá no Letterboxd, que eu fico fazendo review de filme quando eu vejo algum filme. É basicamente isso. Bruna, e você? Olha, eu prefiro que não me encontrem, né? Mas se se insistir muito em me encontrar, as únicas redes sociais na minha vida que eu uso são o Bluscas, né? O famoso Bluscas. Minha arroba é Final Fantasy no Bluscas. E o Letterboxd, assim como o JP. E a minha arroba no Letterboxd é Kamen Rider Blade. Melhor arroba do mundo. E eu sempre posto alguma coisinha lá, porque eu logo todos os filmes que eu vejo no cinema, e eu tento ir do cinema no mínimo uma vez por semana, então sempre tem alguma coisa. Se você não entendeu, essa pessoa que não é otaku tem as arrobas Final Fantasy e Kamen Rider Blade, então procure aí por pessoas não otaku com essas arrobas que você vai encontrar. E é isso. Algo a acrescentar? Perfeito. O próximo filme. Algo a acrescentar é o próximo filme. Algo a acrescentar... O que eu tô falando, repetindo? Não sei, Jota. Eu não sei mais apresentar podcast, PJ. A gente um dia já soube, todos nós nunca soubemos. Eu acho que eu perdi algum elemento chave da minha cabeça em algum momento. Talvez tenha sido assistindo House, mas talvez tenha sido antes. PJ, qual é o próximo filme? O próximo filme é o seguinte, Jota. Ele foi citado aqui anteriormente, por Bruna, inclusive. Ele é um filme seguinte. Esse filme, o House, ele foi comissionado, foi encomendado, né, pela Toho, que é um grande estúdio japonês, pro diretor, para ser feito esse filme como uma espécie de resposta do outro lado do mundo de um grande sucesso do Ocidente. O terror estava fazendo sucesso e esse grande investimento veio pro House porque veio um investimento para um filme que é um blockbuster, que é um clássico, que eu nunca assisti. Então, no próximo filme a gente continua na década de 70, mais especificamente em 1975, porque a gente vai assistir Tubarão, do Steven Spielberg. Eu nunca vi esse filme, confesso. Vamos assistir pra tirar peso das minhas costas.
Tiburone? O Tubarone. Tubarão, que é um ator que já foi citado várias vezes no podcast, Nicolas. Muito citado aqui. É um dos maiores atores. Assim, A gente podia fazer um podcast chamado Tubarão, inclusive, porque a gente fala muito do Nicolas. Podia. Tubarão poderia interpretar Kung Fu? Essa pergunta eu te faço. Facilmente. O Tubarão conseguiu interpretar o Kung Fu. A Kung Fu não conseguiu interpretar o Tubarão. Também acho que não. Porque eu acho que a Kung Fu tem a ganhar com uma boca com mais de 100 dentes, entendeu? Eu acho que é isso, assim. A questão aquática também mexe muito comigo. Então, Tubarão, 1975, a gente vai assistir no próximo Locadora do Nicolas. Perfeitamente. E com essa, nós nos despedimos. Tchau!